Boa tarde, sextou, a semana terminou, como foi para vocês? Trabalho, pesada, mas é boa a sensação de ter realizado um trabalho. É boa a sensação de ter sido útil de alguma forma, sem pretensões a ser transformador ou revolucionário, mas sim, é boa a certeza de que fomos úteis. Como foi para vocês? Muito bom, muito felizes por estarmos juntos novamente, por renovarmos nosso compromisso, nossa busca, nosso fortalecimento. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Um prazer estar com todos aqui. Hoje vamos continuar nossos estudos. Nosso livro de referência está aqui, O Consolador. É uma edição velhinha de um livro muito interessante. Eu não me lembro de ter visto edições novas desse livro. É um livro muito interessante. Pelo formato, parece uma continuação de um livro. Desculpe. Parece uma continuação do Livro dos Espíritos, já que ele é organizado em 411 perguntas. Vejam só. Mas o objeto de estudos é um tanto quanto diferente. Não sei se os amigos que já conhecem a obra vão concordar comigo. Eu vejo o Livro dos Espíritos com foco nas leis de Deus, nas referências que nós podemos perceber da ação de Deus na vida da criatura, das criaturas, da criação. Esse livro tem um foco um tanto quanto diferente. Ele passa em revista todo o conhecimento humano, dentro de limitações, é claro, mas passa em revista nos três eixos da ciência, da filosofia e da religião, pegando assuntos muito interessantes desses três campos. Seria impossível imaginar que num livrinho desse, mesmo numa coleção de livros, se pudesse esgotar os temas do conhecimento humano, mas as perguntas, os questionadores, as pessoas que levantaram as perguntas e Emmanuel nas respostas, sem dúvida nos traz um painel muito interessante, já que nós temos a certeza de que a grande contribuição que o Espiritismo, que o espiritualismo nos dá é a perspectiva espiritual. Esses livros são muito interessantes, o Livro dos Espíritos e o Consolador, exatamente por nos favorecer com a sua multiplicidade de assuntos, uma visão espiritual da vida. A visão espiritual é tão importante que pode mudar tudo na vida de uma pessoa. Puxa, mudar tudo, sim. Mudar tudo sem mudar nada. Então, com a conquista, com o aprofundamento da visão espiritual, nós conseguimos mudar tudo porque passamos a ver tudo com outro olhar, ainda que as situações em si não mudem. É fabuloso isso. Porque nada em si é problema, nada em si é desafiador, nada em si é traumático. 1000 pessoas passam por basicamente o mesmo problema e tirarão 1000 posições diferentes. Porque o que determina
Se uma situação, se uma vivência vem para cada um como problema ou como solução, como veneno ou como remédio, é a atitude com a qual se vive a situação, é a perspectiva com a qual se olha a situação. Por isso a perspectiva é absolutamente fundamental e por isso esse estudo nosso tem sido tão rico. Não sei o que vocês acham, mas eu já tinha feito algumas leituras desse livro e essa releitura se mostra um passo a mais. Muito significativo. Hoje, dentro do campo da filosofia, a questão que se leva a Emmanuel é a questão da esmola material. Não sei como vocês sentem o momento em que nós nos defrontamos com uma pessoa, com um pedinte, com uma pessoa da rua, uma pessoa que integra a população de rua. Eu acho um momento chave, um momento desafiador para o nosso entendimento da vida. Qual tem sido a atitude que rege a sua pessoa cada vez que você encontra com um pedinte, com um mendigo, como se diz, ou um membro da população de rua? Tem pessoas que têm raiva porque veem, né, nas pessoas nessa condição a acomodação, e a acomodação de uma pessoa que sofre muitas vezes gera raiva, não é? Outras pessoas sentem culpa por não conseguirem ajudar aquela pessoa. Outras pessoas se sentem ignorantes, impotentes, desafiadas. Certamente todos nós temos em algum grau, ainda que mínimo, todas essas emoções e outras. Que fazer? Como agir? Como interpretar a questão da população de rua e do ato mais tradicional identificado com a caridade, que é a esmola? É lícito dar esmola? Como enxergar a esmola do ponto de vista espiritual é a tarefa de hoje. Vamos lá? Trata-se da pergunta 251. Não, espera um pouquinho. Deixa-me ver se eu não me perdi. Não é 251, não. É 256. E a pergunta é: como interpretar a esmola material? Vamos ver a resposta. No mecanismo de relações comuns, o pedido de uma providência material tem o seu sentido e a sua utilidade oportuna. Como resultante da lei de equilíbrio que preside o movimento das trocas no organismo da vida. Olha o painel, o pano de fundo no qual Emmanuel situa a esmola. Dizendo que a esmola tem o seu sentido e a sua utilidade oportuna, como resultante da lei de equilíbrio que preside o movimento das trocas no organismo da vida. E continua: a esmola material, porém, é índice da ausência de espiritualização nas características sociais que a fomentam. Então, na visão de Emmanuel, no Espiritismo nunca há um dogma, uma verdade absoluta, uma idolatria, nem mesmo dos grandes instrutores espirituais como é Emmanuel, mas ele aponta a esmola
como um indicador de falta de espiritualização. E continua: ninguém de certo poderá reprovar o ato de pedir, e muito menos deixará de louvar a iniciativa de quem dá a esmola material. Então, Emmanuel se abstém de qualquer crítica, seja a quem pede, seja a quem dá a esmola. Todavia, é oportuno considerar que à medida que o homem se cristianiza, iluminando as suas energias interiores, mais se afasta da condição de pedinte para alcançar a condição elevada do mérito, pelas expressões sadias do seu trabalho. Emmanuel aqui exalta o mérito conquistado pelo trabalho. Situa esse valor na sua análise da esmola e continua: quem se esforça nos bastidores da consciência retilínea dignifica-se e enriquece o quadro de seus valores individuais. Então, trabalhar num trabalho, numa atividade que não seja acusada pela nossa consciência, porque alguns podem achar que trabalhos antiéticos, que trabalhos reprováveis seriam trabalhos. Aqui ele situa que aquele que se esforça num trabalho, num bom trabalho, num trabalho aprovado pela consciência, dignifica-se e enriquece o quadro dos seus valores individuais. Então, o trabalho é um mecanismo, ao ver de Emmanuel, de dignidade, de alcançar a dignidade e o enriquecimento dos valores individuais. E continua: e o cristão sincero, depois de conquistar os elementos da educação evangélica, não necessita materializar a ideia da rogativa da esmola material. Então ele diz que o cristão não necessita materializar a ideia do pedido material, compreendendo que esperando ou sofrendo, agindo ou lutando, nos esforços da ação e do bem, há de receber, sempre, de acordo com as suas obras e em conformidade com a promessa do Cristo. Pedi e obtereis, refere-se ele. Não situa o pedi e obtereis como esse pedido da boca, dos lábios, muito menos com o pedido passivo. Ele aqui fala que esperando ou sofrendo, agindo ou lutando, nos esforços da ação e do bem. Então, um pedido ativo. Todo mundo que pedir, que realizar, que se inscrever, que se situar na atitude de um pedido ativo, caracterizado pela ação e pelo bem, agindo e lutando, há de receber sempre de acordo com as suas obras e de conformidade com a promessa do Cristo. Muito interessante esse ponto de vista. Devendo a criatura situar-se
na sábia e muito conhecida parábola do peixe e da vara. Como podemos pensar essa questão? A parábola confronta duas atitudes que podemos assumir quando vemos alguém necessitado. Devemos dar o peixe ou dar a vara? Vocês certamente já pensaram, já conheceram, já ouviram e já pensaram a respeito disso. A tendência das pessoas, pelo menos das pessoas do meu conhecimento, sempre foi apontar que é mais importante dar a vara do que o peixe, porque quem dá o peixe mata a fome do momento e quem dá a vara mata a fome para sempre. Não é assim? Sem dúvida, o pensamento tem lógica e tem importância. Tanto é que Emmanuel aqui, ao colocar como central na análise da esmola a questão do trabalho, também se posiciona a favor da vara, porque sem dúvida o trabalho é a grande ferramenta de solução de praticamente todos os problemas materiais humanos. A nossa sociedade é formada a partir das trocas diretas, praticamente extintas, e da troca através do dinheiro. E, por óbvio que seja, há inúmeras formas de se conseguir dinheiro, algumas ligadas ao crime, como roubo, furto, sequestro, golpes, entre muitas outras. Até o estelionato espiritual, ganha-se muito dinheiro com estelionato espiritual, com estelionato político. Não é? E há a forma de trabalhar. O trabalho, sem dúvida, é a vara, é a ferramenta com a qual as pessoas têm a oportunidade de garantir a sua subsistência. Sempre que pudermos, atuemos na ajuda aos necessitados, propiciando essa ferramenta que estimula a autonomização, estimula a autoestima, estimula a participação e a mobilização dos recursos individuais. Lembremos de Jesus, que na parábola dos talentos situou naquele que movimenta os seus talentos, que multiplica os seus talentos pela ação, o bom servo, e naquele que enterra os seus talentos como um servo mau e inútil, segundo algumas traduções do Novo Testamento. Diante da revelação dos profetas, confirmada por Jesus, de que nós somos deuses, ou pelo menos diante da revelação trazida pelo Mestre, de que todos nós faremos tudo o que ele fez e mais, não haverá nenhum de nós que possa dizer que não tem talentos enterrados, que não tem potenciais não realizados. De alguma forma, todos nós podemos, uns mais, outros menos, nos enquadrar na categoria de servos maus e inúteis. Isso ajuda demais
na nossa visão sobre a população de rua e sobre a esmola. Por quê? Porque muitos de nós se eximem perante essa população, ou pelo menos perante a esmola, dizendo que é muito possível que se for dado um dinheiro, que esse dinheiro seja mal utilizado. Não é assim? Vai comprar pinga, vai comprar drogas. Mas a verdade que só é percebida quando nós nos colocamos todos na categoria de servos que enterraram seus talentos. A verdade é que Deus nos concede sempre, a cada vida, oportunidades as mais variadas. Mesmo sabendo, porque se alguém sabe tudo, certamente é Deus, que nós temos uma altíssima chance de mal utilizarmos, de desperdiçarmos, de negligenciarmos ou de enterrarmos nossos talentos. Se Deus, sabendo muito mais que nós mesmos dessa tremenda possibilidade, que para muitos de nós é praticamente uma tendência muito forte, já que nós vimos desperdiçando, negligenciando, enterrando talentos há muitas vidas. Se Deus sabe disso e nos dá, minha amiga, meu amigo, é porque precisamos nos questionar quem somos nós para negarmos essa possibilidade, para nos recusarmos na concessão de recursos aos outros, nós que temos recebido recursos e desperdiçado, negligenciado, enterrado. Quem somos nós? Parafraseando Jesus, aquele que não tiver negligenciado e enterrado os talentos, que atire a primeira pedra. O que vocês acham? Analisem vocês. Será que nós temos condições de julgar os mendigos, as pessoas de rua, pela possibilidade de negligenciar e de malversarem os recursos que nós lhe demos? Será que ainda nessa vida, e ainda mais nas vidas sucessivas, algum de nós pode se colocar na posição de ter desenterrado, ter praticado, ter bem utilizado todos os recursos que Deus nos deu? Analise, meu amigo. Analise. Claro, analisemos, nos revejamos, reflitamos sobre nós mesmos e, na medida das nossas possibilidades, na medida da nossa sinceridade e da nossa boa vontade, transformemos nossas ações. Claro que a esmola não pode ser uma ferramenta de nos desresponsabilizar, nos livrar da situação incômoda. Claro que a ferramenta dada por Jesus para qualquer ação fraterna é fazer o outro que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. E não se iluda, que ninguém se iluda que jamais ficaria em situação de rua. Quem conhece minimamente pessoas em situação de rua saberá que por trás daquelas pessoas mal cheirosas, sujas, muitas vezes alcoolizadas, com feridas, com doenças, com vícios, está quase sempre uma história de um profissional, de um pai de família, de uma mãe de família, de pessoas que tiveram estudo,
que tiveram recursos, que tiveram posições. Que ninguém se julgue isento dessa possibilidade. Dessa população de rua mais clássica. Mas também é sempre muito útil perguntar-se como seria visto hoje Siddhartha Gautama. Como seria visto hoje Francisco de Assis, que era conhecido como o pobrezinho da Úmbria, que passava largos períodos passando de casa em casa pedindo dinheiro para reformar igrejas, para fazer ações sociais. E claro, como seria visto hoje a figura de Jesus. Um homem que, no seu messianato, não trabalhava. Vestia-se com simplicidade. Andava a pé de uma cidade para outra, dormindo em barracas, com uma série de outras pessoas que também não exerciam nenhuma atividade constante que remunerasse. Havia pescadores, mas eles não conseguiam, dada a ação da missão de Jesus, de acompanhar Jesus, não conseguiam trabalhar sempre. Trabalhavam ocasionalmente. Alguns, como Mateus, que era cobrador de impostos, simplesmente abandonou o seu trabalho. Muito provavelmente Siddhartha Gautama, Francisco de Assis, Jesus, hoje seriam considerados mendigos. Jesus fala a respeito de si mesmo que não tinha uma pedra aonde recostar a sua cabeça. Há algum significado. Nenhum de nós, e eu muito menos, me situo na posição de dar uma interpretação final. O que Deus quis dizer ao situar três das, sem dúvida, maiores figuras humanas que já passaram pela Terra na posição do que hoje chamaríamos mendigo. O que isso quer dizer? Merece uma reflexão, merece um estudo. E mais, Jesus dizia, quando era criticado por se cercar de pessoas pobres, por ensinar pessoas pobres, por atuar prioritariamente com prostitutas, com leprosos, com pobres, não em palácios, não em templos, mas nas ruas. Quando era acusado assim, ele dizia que o médico não veio para os sãos, veio para os doentes. Louvava os pequeninos. Louvava os excluídos. A eles quase sempre destinava a sua ação. Quase nunca foi para palácios. Os palácios que se relata no Evangelho que Jesus entrou, o palácio de Caifás, o palácio de Herodes, o palácio de Pôncio Pilatos. Sempre que Jesus entrou em palácios, foi para ser humilhado, torturado, agredido. E quando estava nas ruas, ensinava, curava. Analise, meus amigos, o que acontece. Como é difícil para uma pessoa que está sadia, que está rica, que não tem problemas, buscar o caminho espiritual. Como é muito mais comum que busquem o caminho espiritual aqueles que estão doentes, em crise, com dificuldades.
Pense a respeito disso e veja se a nossa atitude perante a população de rua tem sido realmente a melhor. Tem sido aquela que nós gostaríamos de receber caso estivéssemos nessa posição. Vale a pena pensar. André Salvatore, dando o seu boa noite, assim como Marco Aurélio Trindade, Enir Cajazeira, Igor Galvão, coloca aqui uma questão. Na minha opinião, eu não tenho raiva, porém, às vezes é cômodo, para grande parte, é totalmente diferente quando se pede comida. Só que, infelizmente, eu julgo, por sempre estar no mesmo local, em frente a um mercado. Sei que a caridade é o sentido maior, entretanto, sempre que faço o ato de doar, também faço uma oração para aquele que eu faço a doação. É isso, Igor. Eu não jamais me colocarei aqui na posição do dono da verdade. Eu, mesmo sendo assistente social, tenho muitas dúvidas sobre o que fazer. Mas guardo para mim a certeza hoje. Eu que já fiz campanhas contra a esmola, quando era presidente do Conselho da Criança e do Adolescente de Santos, hoje guardo a certeza de que nada fazer é a pior alternativa. Alguma coisa precisa ser feita. A começar, sim, pela oração. A começar, sim, por um olhar compassivo, um olhar de colocar-se no lugar do outro. E então, em oração, devemos pedir ao nosso anjo de guarda, ao alto, ao anjo de guarda da própria pessoa, que nos inspire o que fazer. Sem demora excessiva, porque podemos perder um momento. É até onde eu consigo indicar e sugerir. Vocês podem pensar que é pouco, eu também acho. Ainda tenho muito para melhorar nesse momento crítico. Paulo Berg, dando seu boa noite e saudando todos os amigos. Ficamos muito felizes com a presença de todos, convidamos todos vocês para estarmos juntos, se Deus permitir, amanhã às 18 horas e no domingo às 17h30. Um grande abraço para todos, um prazer mesmo, uma alegria mesmo estar com todos vocês aqui. Até amanhã.